Olá! Em instantes você acompanha a abertura da Semana do Idoso, promovida pela Câmara Municipal por meio da Comissão do Idoso. Este ano, o tema é Cuidar de quem cuidou de você. A programação vai ter bate-papos conduzidos pela presidente da comissão, vereadora Tatiane Frisso. A ideia é discutir temas que valorizem o envelhecimento. Hoje, o tema vai ser a destinação de parte do imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso, com o analista tributário da Receita Federal, Gilson Almeida. Fique com a gente. Olá a todos vocês que nos acompanham. Estamos na Semana Municipal da Pessoa Idosa, a Lei número 2511 de outubro de 1979, que criou no município de Caxias do Sul a Semana Municipal do Idoso e é comemorada todos os anos de 23 a 29 de setembro. Lembrando que dia 1º de outubro, então, nós temos o Dia Mundial do Idoso. Eu sou a vereadora Tatiane Frisso, presidente da Comissão do Idoso, e hoje tenho um convidado muito especial, o professor Gilson Almeida, que vai falar um pouquinho para nós a respeito da destinação do imposto de renda para projetos tão importantes, né, que vão para o Fundo da Pessoa Idosa. Olá, seja muito bem-vindo, Gilson. Se pudesse apresentar para quem está acompanhando conosco esse bate-papo, tenho certeza que a sua presença aqui vai esclarecer muitas dúvidas. Bem-vindo. Olá, vereadora Tatiane Frisso, agradeço o convite formulado pela Comissão do Idoso, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Meu nome é Gilson César Borges de Almeida, sou professor da Universidade de Caxias do Sul e também sou servidor da Receita Federal do Brasil e atualmente exerço a função de representante regional aqui no estado do Rio Grande do Sul do Programa de Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil e, entre outras atividades, nós trabalhamos também com a campanha da destinação do imposto de renda. Perfeito. E a gente sabe que o contribuinte tem muita dúvida, né? Por isso, a nossa equipe aqui da Câmara de Vereadores fez uma série de perguntas para a população na rua para tirarem as suas dúvidas. Então, agora a gente vai chamar esse VT, onde as pessoas vão falar um pouquinho das suas dúvidas e, em seguida, a gente volta aqui para responder essas questões. O Fundo Municipal do Idoso, para onde que vão esses recursos? Quem é que administra esse fundo e qual é os benefícios que o idoso tem? Como faz para destinar o imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso? Bom, muito bem. Então, são algumas perguntas bastante interessantes, né? Então, professor Gilson, vamos começar então com essa questão de quem administra, quais são as vantagens, por que é importante e de que forma a gente destina valores para esse fundo. Muito bem, as perguntas que são trazidas aí pela comunidade são muito importantes, né? Justamente porque o contribuinte, pessoa física, né, e também o contribuinte, pessoa jurídica, podem destinar do seu imposto de renda devido um percentual à pessoa física de até 6% do imposto de renda devido. E a pessoa jurídica até 1% do lucro apurado, né? Esse imposto de renda devido apurado sobre o lucro, mas desde que a pessoa jurídica faça a tributação com base no lucro real. Da mesma maneira, o imposto de renda devido da pessoa física é para aquela pessoa, aquele contribuinte que faz a declaração pelo modelo completo, ou seja, aquela declaração que tem as deduções, né, deduções com gastos, né, na área da saúde, na área da educação e assim por diante. Muito bem. Esse recurso, é importante que se diga, não é um pagamento a mais que o contribuinte vai ter que realizar. Né? Não se trata de uma doação, ainda que, tecnicamente, fala-se sobre a chamada doação incentivada. Mas, na realidade, é uma destinação. Por quê? Aquele imposto de renda devido que a pessoa física apura lá na sua declaração, esses 100%, regra geral, são destinados para o Tesouro Nacional. Todavia, a partir do momento em que a pessoa faz essa destinação, ela pode deixar 6% aqui no município.
E no nosso caso, do Fundo do Idoso, esses recursos eles vão ser utilizados, então, pelo Fundo do Idoso, que vai encaminhar esses recursos para o Conselho Municipal do Idoso, que é formado por pessoas que representam a comunidade, e esses conselhos, esse Conselho Municipal do Idoso, recebe os projetos das entidades aqui em Caxias, por exemplo, que trabalham com o idoso. Né? E aí essas entidades vão receber esses recursos e vão aplicar, então, né, na manutenção das atividades que são desenvolvidas aqui em Caxias. Por exemplo, aqui em Caxias nós temos o Lar da Velhice São Francisco de Assis, né, entre outras entidades, né, que precisam de recursos para a manutenção dos idosos que estão lá recolhidos. Tá? Da mesma sorte, a outra pergunta que foi feita, como se faz a destinação? Tá? A destinação ela é feita pela pessoa física, a pessoa física ela pode fazer a destinação no ano calendário, ou seja, naquele ano em que ela está recebendo os rendimentos, tá? E aí então ela pode destinar até 6% para o Fundo do Idoso, ou então ela pode também destinar, se não fizer a destinação no período em que ela recebe os rendimentos, naquele período em que ela vai fazer a declaração, o chamado exercício, então ela pode destinar até 3% para o Fundo do Idoso. Tá? Então, mas esse valor é um valor global, né? Se ela já fez alguma destinação durante o ano calendário, ou seja, o ano em que ela recebeu os valores, aí então ela só vai poder fazer uma destinação complementar até chegar aos 3% no caso. Ou seja, o ideal, então, não é deixar para fazer naquele momento que está sentado de frente para o contador, e sim já se programar para poder fazer essa doação antes da execução do imposto de renda. Exatamente. Na realidade, e aqui é meritória essa atividade, né, de nós estarmos trazendo essas informações para a comunidade, por dois motivos. Primeiro, para divulgar essa possibilidade, né, porque nós temos um grupo bastante significativo de contribuintes, pessoas físicas, né, que se enquadram nas condições de fazer a destinação, mas por desconhecimento não o fazem. Né? E os números apontam isso. Né? Nós estamos num crescendo, felizmente, aqui em Caxias, mas se nós observarmos dados de 2020, né, nós destinávamos, em relação ao potencial de destinação, 8,7%. Em 2021, o ano passado, avançamos para 10,3%. E esse ano 2022, né, os resultados estão bem fresquinhos, saídos agora recentemente, chegamos a 12,4%. E traduzindo em números, o que isso representa? Dos 6% do imposto de renda devido, 8,7%, lá em 2020, né, representou em torno de R$1.800.000. Tá? Em 2021, avançamos para R$2.300.000, 10,3%. E esse ano chegamos a 12,4%, em torno de R$2.800.000. Por quê? O valor potencial em 2020, 21 milhões, né? 2021, 21.700.000, e agora, em 2022, R$22.600.000. Então, vejam bem, queremos, né, divulgar e fazer com que as pessoas se sensibilizem, né, em relação à possibilidade e à necessidade de fazer a destinação. Por quê? Porque nós queremos chegar a um percentual maior. Né? Vejam bem, são mais de 20 milhões. Imaginem quando nós chegarmos, né, vereadora, a 50%, 10 milhões ficando aqui para atender os nossos idosos. Né? Por óbvio que também é importante observar que essa destinação do imposto de renda devido, ela não é feita apenas, né, apenas para o fundo do idoso. Querendo também, o contribuinte pessoa física pode destinar para o fundo da criança, para as atividades culturais, audiovisuais, desportivas, né, mas ele também pode fazer essa destinação para o fundo do idoso.
Muito interessante. E um questionamento que eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente em casa podem ter é com relação à destinação dos fundos. Ela pode doar para mais de um fundo na mesma declaração, ou o ideal é que ela destine para um apenas, para concentrar um valor maior? A sua pergunta é muito interessante, justamente porque durante o ano calendário, né, então vamos traduzir isto, né, para ficar mais claro. Estamos no ano de 2022, né, e no ano que vem, 2023, vai ser o ano em que nós vamos fazer a declaração do imposto de renda do exercício de 2023, ano calendário, ano base 2022. Muito bem. Então, agora, durante esse ano de 2022, nós podemos destinar o percentual de até 6%, e aí sim, nós podemos escolher, né? Eu quero destinar os 6% totalmente para o fundo do idoso. Posso. Quero destinar todo para o fundo da criança e do adolescente, ou todo para um projeto cultural, audiovisual, desportivo. Posso? Posso. Né? Mas se eu quiser dividir, destino 2 para o fundo do idoso, 2 para o fundo da criança, 1 para uma atividade cultural, outro para uma atividade desportiva, isso é possível. Não fiz ou fiz essa destinação num percentual menor do que os 6% durante o ano calendário. No período que eu vou fazer a declaração, aí então abre-se a possibilidade da destinação na declaração, né? Aquele período de janeiro até abril, que normalmente é o prazo para a entrega da declaração. Então, nesse período, aí o contribuinte, aí sim, somente poderá fazer uma destinação ou para o fundo da criança, tá? Ou para o fundo do idoso. Tá? Era apenas para o fundo da criança, até 3%, até o exercício de 2019. A partir do exercício de 2020, com a publicação da Lei 13.397, de 2019, essa lei ela possibilitou que também, durante a feitura da declaração, é possível fazer a destinação de 3%. Até 3% para o fundo da criança e até 3% para o fundo do idoso. Então, uma pessoa, por exemplo, do ano calendário destinou 2%. Então, restou 4% para ela destinar no momento em que vai fazer a declaração. Então, ela pode destinar até 3% para um dos fundos, fundo da criança, e para o outro fundo, o restante, o 1%. Tá? Ou então, de repente, fazer a divisão também. Restou 4%, 2% para cada um, o que não pode é exceder a 3%. Bem interessante. Então, lembrando, né, que nós temos outros fundos que também podem sim ser beneficiados por essa doação, né, que a gente faz. E lembrando, gente, que acho que essa é a informação importante, né? As pessoas não vão ter que pagar ou vão perder valores, não. São valores que já iriam para Brasília, né? E que, ao invés de irem para Brasília, nós estamos tentando manter aqui, em Caxias do Sul, para projetos, né, para esses fundos que vão beneficiar crianças, adolescentes, principalmente a nossa população idosa. Uma dúvida, aquela pessoa que faz a declaração simplificada, ela pode fazer essa destinação? Não, não pode. Na realidade, quem faz a declaração simplificada, a legislação não permite fazer a destinação. É somente para a pessoa física que apura imposto de renda devido, né, e que faz a declaração pelo modelo completo. Assim, da mesma sorte, para as pessoas jurídicas, né, que são tributadas com base no lucro real, é que podem fazer a destinação do 1%, né, do imposto de renda devido também. Né? Uma empresa, uma pessoa jurídica que tributa com base no lucro presumido ou pelo sistema simplificado, pelo Simples Nacional, por exemplo, também não é possível fazer a destinação. E como é que você enxerga, que tipo de estratégias a gente pode utilizar para tentar ampliar, né, para aumentar essa doação? A sua pergunta é muito interessante, porque a gente verifica o engajamento das entidades dos municípios. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós somos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, né? E nós temos acompanhado, desde 2020, que eu estou trabalhando, então, nessa coordenação regional do programa de destinação aqui no Rio Grande do Sul, da cidadania fiscal. Então, nós nos deparamos com diversas realidades, né? Desde municípios, por exemplo, que têm problemas com os fundos
os fundos têm algum problema, por exemplo, de cadastro, e aí não recebem os valores, né? E que não é o caso de Caxias do Sul. Aqui em Caxias do Sul, os fundos funcionam muito bem, tanto da criança quanto do adolescente, né? O que nós precisamos, efetivamente, é fazer chegar, vereadora, né, às pessoas essa informação. Né? E tanto isso é verdade que espaços como este, que estão sendo abertos aqui na Câmara Municipal, né, que é a Casa do Povo, né, é muito importante. Por quê? Porque vão chegar, essa informação chega àquelas pessoas que precisam da informação para poder fazer a sua destinação. Então, nós temos que efetivamente disseminar. E o mais importante, que nós temos também sempre provocado as pessoas, né? Você faz a destinação ou não faz? Né? Não, eu não faço a destinação. Comece a fazer a destinação. E mais do que isso, né? Participe, vá até uma dessas casas que recebem esses valores destinados. Agora que nós estamos, digamos assim, num momento, digamos assim, melhor em relação a essa questão da pandemia, temos condições de ir fazer uma visita lá no Lar do Idoso São Francisco de Assis, por exemplo. Conhecer aquela realidade, verificar como os nossos idosos, os idosos da nossa região, são bem cuidados, são bem tratados, né, naquele local. A gente sai assim muito satisfeito e com vontade, efetivamente, de disseminar a importância da destinação. Né? E então a pessoa começa a destinar em um ano, eu destinei R$100, muito bem. Né? Vai lá, acompanha, faz uma fiscalização. No ano seguinte, vou destinar 200, né? Vou conversar com o meu vizinho, né? Com o meu familiar, com o meu colega de trabalho, e vou incentivar ele também a fazer a destinação. Tá? Então, me parece que é um trabalho, né, que depende da disseminação da sociedade. Podemos construir uma sociedade mais justa, né, através dessa participação, que é uma participação solidária. Não temos que pagar nem um centavo a mais. É o imposto de renda devido, do qual nós apenas apontamos uma destinação. Professor Gilson, ouvindo tudo isso que tu falou aqui a respeito do fundo, nos parece simples. Mas, na prática, o que é que a pessoa tem que fazer para conseguir fazer essa destinação? Ela vai no contador? Tem algum site, alguma guia? Como é que ela faz isso na prática? Na prática, a pessoa, durante o ano calendário, ela, aqui em Caxias do Sul, ela pode ingressar no site do Fundo Municipal do Idoso, né? E lá no site do Fundo Municipal do Idoso, ela já pode verificar, né, qual é o valor que ela quer destinar. O imposto de renda devido das pessoas, né, regra geral, não tem de um ano para outro muitas variações. Né? Então, vamos imaginar que uma pessoa ela tem um imposto de renda devido de R$1.000. Tá? Então, ao invés dela deixar para fazer essa destinação lá no final do ano, né, até 30 de dezembro, ou então lá no período em que ela vai fazer a declaração, né, entrega da declaração final de abril, e que às vezes daí as pessoas dizem assim, agora no final do ano tem outros compromissos, outros gastos, né? Ou também no mês de abril, início de ano, gastos com tributos, né? É IPTU, é IPVA, é compra de material para as crianças da escola, enfim. Então, a pessoa pode se organizar e ela própria tem R$1.000 de imposto devido. Então, vou a cada mês destinar R$100, né? Ou faço trimestralmente. Entra no site, né? Apenas faz o cadastramento ali do seu nome, seu CPF, e já pode preencher o valor e automaticamente imprimir esse documento de pagamento, que vai ser emitido com o número do CNPJ do fundo, né? E aí ela faz o pagamento. No momento em que ela vai fazer a declaração, lá no exercício de 2023, então ela vai, existe um campo onde aparece as informações acerca das destinações efetuadas no ano calendário. Ela apenas vai informar o CNPJ do fundo e o valor que foi destinado. É bem simples, né? Agora, se ela não fez a destinação no ano calendário, e aí então ela vai fazer a sua declaração ou vai buscar o profissional contador, né? Aí então, na hora de fazer o preenchimento da declaração,
Tá? O próprio programa já vai apontar o percentual que ela pode destinar para cada um dos fundos, porque quando ela faz a declaração, ela pode destinar até 3% para o fundo da criança ou até 3% para o fundo do idoso, né? E aí ela vai assinalar que percentual, e o próprio programa da declaração vai dizer o quanto em cada percentual que ela pode destinar. Tá? Então, é bem tranquilo isso. Por óbvio que o profissional contador, né, ele tem todas essas orientações, né, e o conhecimento para poder fazer a orientação. Esse trabalho da campanha destinação, que é feito por diversas entidades no Brasil, a Receita Federal, os Conselhos de Contabilidade, o CRC do Rio Grande do Sul, o SESCOM-RS e demais entidades, aqui em Caxias mesmo, nós temos uma entidade que é o Grupo de Trabalho por Caxias, que reúne hoje mais de 25 entidades e que fazem esse trabalho de divulgação, né? Então, operacionaliza de uma maneira bastante tranquila. Tá? E também no site da Receita Federal, a partir do mês de novembro, né, nós vamos ter orientações para isso. Por que a partir do mês de novembro? Porque agora, como nós estamos em função do período do defeso eleitoral, desde o dia 1º de julho até o dia 31 de outubro, né, todas essas informações elas foram retiradas do site. Né? Então, a partir de 1º de novembro também aparecerão lá como você destina, vídeos, né, e demais informações. Tá? Então, bem tranquilo. Né? A gente sempre está aí à disposição, a própria Receita Federal. Na Universidade de Caxias do Sul nós temos o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal também, que faz informações, presta orientações para o contribuinte que queira fazer essa destinação. Para aquela pessoa que ficou com alguma dúvida, tem algum telefone, algum lugar em que ela possa ligar para tirar alguma dúvida? Onde é que ela se direciona se ela quiser fazer essa doação, além dessa possibilidade do site que tu já falaste? Olha, a pessoa que tem alguma dúvida, ela pode entrar em contato com os próprios fundos, né? O Fundo Municipal do Idoso, o Fundo Municipal da Criança, né? Que eles atendem, e também pelo próprio site, né? Existem informações. Né? Na Universidade de Caxias do Sul, então, pode ligar para a universidade. O Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, o NAF, ele é vinculado ao curso de Ciências Contábeis, né? Então, 3.218-2100, né? Esse é o número da Universidade de Caxias do Sul, pede para falar com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, curso de Ciências Contábeis, né? Lá também o pessoal vai fazer orientações, normalmente eles fazem um agendamento, né? E depois fazem uma live ou também faz o atendimento presencial, né? Live agora em função do período da pandemia, né? Sempre se atendeu presencialmente, mas agora se está fazendo esse trabalho. Né? E também no site da Receita Federal do Brasil, né? www.rfb.gov.br, né? Lá também existem essas informações, orientações, inclusive vídeos, né? Ilustrativos de como preencher a declaração, né? Vídeos técnicos, né? De como preencher a declaração, como é que se faz o preenchimento, a destinação e assim por diante. Excelente, professor. Bom, da minha parte não restaram dúvidas, mas eu gostaria então, para encerrar nossa participação nesse bate-papo que foi tão bacana, né? Você que está acompanhando com a gente, compartilhe esse material, converse com as pessoas que fazem, né, esse imposto de renda todo ano, não a forma simplificada, que a gente aprendeu aqui que a forma simplificada não consegue, né, mas que possa estar conversando, divulgando, né, compartilhando esse material que vai ajudar muito os projetos de Caxias do Sul. Porque é importante salientar também que a gente acaba deixando valores aqui que geram emprego, renda, movimentam a economia, porque pessoas vão aplicar esses projetos, né, para que o Conselho, então, delibere, ou seja, são recursos que ficam no município de Caxias do Sul, que fazem a economia da gente girar e, com certeza, com que os nossos idosos estejam em um ambiente bom, em um ambiente com qualidade de vida, que é isso que a gente tem que buscar. Professor Gilson, agradeço demais a sua participação e te convido a deixar um recado final, então, para todos que estão nos acompanhando. Eu agradeço, vereadora Tatiane Frisso, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição, né, tanto pela Universidade de Caxias do Sul, como pela Receita Federal do Brasil, pelo Programa de Cidadania Fiscal, e eu convido, né, a todos os munícipes, a toda a comunidade de Caxias do Sul a
ingressar nessa corrente. É uma corrente do bem, uma corrente de solidariedade, para que nós possamos trazer uma vida melhor para os nossos idosos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Compartilhem esse material e vamos ajudar o nosso Fundo Municipal do Idoso e também da Criança e do Adolescente a ficarem com mais valores aqui no município de Caxias do Sul, para que a gente tenha projetos destinados para essa população que certamente farão a diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigada.